Concordância e curvas planas. O que é concordância? Concordar duas linhas, curva com curva ou curva com reta, é uni-las de tal modo que nos pontos de encontro não haja fratura, dobra ou saliência. Então, se eu for unir duas linhas curvas, como é o caso desse primeiro desenho aqui, ó, do meu exemplo, então, na união das duas linhas curvas, eu não posso ter uma fratura, ou seja, eu não posso ter uma interrupção, não posso ter uma dobra, não pode haver uma dobrazinha, nem nenhuma saliência ali, naquele ponto de encontro das duas curvas. E também, se eu for unir reta com curva, no caso que eu estou unindo duas retas com uma curva, também no encontro da curva com as retas, né, ou com a reta, eu não posso ter nenhuma fratura, dobra ou saliência. Então, o desenho tem que ficar como se fosse um traço contínuo, sem uma quebra, tá? Sem uma interrupção. O ponto de encontro das linhas é chamado de ponto de concordância. Tá? Então, esse ponto aqui de encontro das duas curvas é um ponto de concordância. E aqui no outro desenho, eu tenho dois pontos de concordância. Né? Um aqui na esquerda, né? Com essa primeira reta com a curva, e outro ponto de concordância aqui do outro lado. Princípios fundamentais para que você trace uma concordância correta. Para concordar um arco com uma reta, é necessário que o ponto de concordância, né, que é o encontro do arco com a reta, e o centro do arco estejam sobre uma mesma perpendicular à reta. Tá? Então, deixa eu voltar ao desenho anterior. Ó, então aqui, para eu concordar essa reta com esse arco aqui, é necessário que o ponto de concordância, que é esse ponto, e o centro do arco esteja sobre uma mesma perpendicular à reta. Ou seja, é necessário que eu trace uma perpendicular à reta, marque o centro do arco, e aí, com o compasso aqui no centro do arco, eu consigo traçar uma curva concordando com a reta. Do outro lado, a mesma coisa. Então, tem que haver aqui uma perpendicular, encontrando o centro, e aí eu traço o arco com o compasso centrado em O, concordando com essa reta, certo? Então esse é o princípio para eu concordar uma curva com a reta. Então lembre-se, tem que ser uma perpendicular à reta, certo? O centro da curva fica numa perpendicular à reta. Para concordar dois arcos, o ponto de concordância, assim como os centros dos arcos, devem estar sobre uma mesma reta. Então aí já é um pouco diferente. Ó. Aqui esse desenho primeiro. Ó. Então aqui está o ponto de concordância, né, que é o ponto que os dois arcos se cruzam, né, se encontram. E para eu ter uma concordância perfeita, o centro dos arcos, ou seja, esse ponto aqui e esse ponto aqui, tem que estar na mesma reta que o ponto de concordância. Então aqui está correto. Então tenho aqui uma reta, aqui o centro desse arco é esse ponto, o centro desse outro arco é esse outro ponto, e o ponto de concordância estão sobre a mesma reta. Então esses são os dois princípios que você usa para fazer a concordância entre curva e curva e reta. Quais são as curvas planas que existem? As curvas planas são obtidas pela concordância de um certo número de arcos de circunferência. Quais são elas, as curvas planas? Nós temos as curvas planas abertas e fechadas. Quais são as abertas? Nós temos os arcos e as espirais. No caso aqui é um arco, que é uma curva plana aberta. Essa parte de baixo aqui não se refere à curva plana, tá? Que é só um complemento aqui do desenho. Tá? A curva plana começa aqui e vem até o lado de cá. Tá? E espirais também são abertas. Aqui é uma espiral. Ó. Eu começo a espiral aqui assim, vou girando até chegar onde eu quero. Então ela é uma curva também aberta. Tá? E temos as fechadas, que são as ovais. Esse desenho aqui abaixo. Ó. Um oval ou óvulo. Os arcos. Os arcos são usados em diversos estilos de arquitetura. Exemplos de arcos.
nós temos o arco pleno, o arco abatido, o arco aviajado, o arco ogival, o arco gótico, o arco Tudor, o arco otomano, o arco mourisco e o arco ferradura. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Aqui é um exemplo de um arco pleno, também chamado de arco romano. Nele, a flecha tem um tamanho da metade do vão. Então aqui, ó, eu tenho aqui o vão, né? O vão AB e aqui o arco pleno. Então está dizendo aqui que a flecha, que é a medida do centro até a curva, tem a mesma medida que a metade do vão AB. Então, se eu marcar a metade de AB, achar o ponto aqui médio, eu consigo traçar o arco pleno com uma só curva, tá? É o arco mais fácil de você desenhar, o arco pleno, tá? Porque com uma curva só, você faz o próprio. Aqui está uma foto de um arco pleno, um portal aí. O arco abatido é obtido pela concordância de um número ímpar de arcos de circunferência. Nesse tipo de arco, a flecha é menor que a metade do vão. Então a flecha, essa medida aqui, é de C a D. Então ela é menor do que a metade do vão. O vão é essa medida aqui, de A a B. Tá? Então, se eu pegar um compasso e medir de C a D, e fizer aqui um arco, eu vou ver que essa medida aqui é menor do que o vão. Ou seja, ele é abatido, como o nome dele está dizendo propriamente, né? Ele é achatado. Muito usado também em arquitetura, esse tipo de arco. Arcos esconsos. O arco esconso ele é torto para um lado, ele é mais inclinado para um lado do que para o outro. Arcos esconsos são formados por arcos de raios diferentes. Então aqui eu tenho esse arco menor, tem esse centro, né? E esse arco maior tem esse outro centro de baixo aqui, ó. Então, são dois arcos de raios diferentes, formando arcos esconsos. Eu posso fazer uma arquitetura em que eu tenho um arco esconso para um lado e um arco esconso para o outro lado, formando uma fachada simétrica, né? Fica bem bonito, tá? Ou uma descida de uma rampa em arcos esconsos, fica bem legal. Esse tipo de arco também é chamado de arco botante ou arco aviajado, né? Aí temos aí o arco ogival ou arco em ogiva. Aqui, ó, ele forma uma ponta de uma ogiva, né, de um míssil, né? Temos o arco gótico. Ele tem esse nome de gótico, vem de gota, tá? O arco otomano, o arco turco, né? Então ele tem esse formato parecendo com o gótico, só que ele é um pouquinho mais achatado, né? Aqui o arco otomano tem esse formato. Essas partes aqui são retas e essas partes de cá são curvas, os arcos otomanos. Aí o arco Tudor, ele tem 4 arcos formando ele. Então aqui eu tenho uma curva, aqui outra curva igual, e essas outras daqui de cima tem esses centros aqui de baixo, tá vendo? Então ele difere do arco anterior, porque aqui em cima ele é curvo. O arco mourisco, dos mouros, dos persas, né? Aqui é uma foto do arco mourisco. Bem interessante, né? O arco ferradura. Tem o formato de uma ferradura. Arcos famosos. Nós temos o Arco do Triunfo em Paris, né, por exemplo. Aí está o Coliseu de Roma. Tem vários arcos nessas aberturas aqui. Aqui o Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro.